Olá, está começando mais uma edição do Conexão Legislativa. Durante todo este mês de junho, a Alesp tem comemorado os 3 anos da instituição da Lei sobre Drogas. E este é o assunto da edição de hoje. Aqui no nosso telão, virtualmente, nós recebemos a presença do pediatra João Paulo Lotufo. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade aí para discutir esse tema. Muito obrigado novamente, então, pela presença do senhor. Que bom falar sobre esse tema tão importante. Essa é uma lei que foi aprovada, é a Lei 17.183, a autoria do deputado Eni Ozikukie. Que bom a gente poder falar sobre esse assunto. Eu já inicio, então, perguntando ao senhor qual a importância de uma lei como essa dentro do estado de São Paulo, pediatra. Veja, para ter uma ideia, nós éramos 30% de fumantes no Brasil, hoje somos 9,2%, 9,3% de fumantes. Caiu muito. O que foi feito? Uma das coisas foi uma legislação forte na questão do ambiente fechado livre do tabaco e punição exemplar para quem não cumprir. Então, foi uma correria aí nos restaurantes, achavam que ia cair o movimento e uma série de fake news nesse sentido. Mas a lei vingou e a lei é importante a se juntar a outros mecanismos para fazer a gente diminuir aí, regulamentar o consumo não só do cigarro, como do álcool e de todas as drogas. Só que a lei não pode parar no papel. Então, o que eu vejo é muito papel e pouca ação direta. Então, acho que a gente tem que ir para a prática e não só ficar na teoria. Muito importante essa fala do senhor. O senhor iniciou falando sobre o cigarro, né? Que é uma droga lícita. E, de fato, essa é uma porta para as demais outras drogas? Com certeza. Quem fuma muito, 33% parte para outras drogas. Quem bebe muito, 30 e poucos por cento parte para outras drogas. Quem não bebe, 2% partem para outras drogas. Então, o início da droga é na droga lícita. Então, uma vez eu fui à FEBEM, a Fundação Casa, conversar com os internos lá, aquilo não deixa de ser uma prisão, enfim, mas fui conversar com eles sobre drogas lícitas. E um dos garotos, logo que eu entrei, perguntou: tio, o que é esse negócio de droga lícita aí que você vai falar? E eu falei: droga lícita é aquela que você compra na padaria, compra em qualquer lugar. Ele virou para o amigo e comentou: não falei que o crack era droga lícita? Então, a droga está em todo lugar, lícita ou ilícita. E a gente tem que trabalhar nesse sentido da prevenção. Porque o que acontece? Todo político, todo prefeito que entra em São Paulo, a primeira meta dele é acabar com a Cracolândia. E a gente vê que isso tem sido ineficaz já há mais de 20 anos. Mas continuam atuando da mesma maneira. A minha proposta é: nós temos que fazer a prevenção para que não entrem mais jovens na Cracolândia. Então, o trabalho tem que ser em todos os sentidos, e a prevenção geralmente fica de lado. Então, é isso que a gente precisa chamar a atenção. É interessante. O senhor também, durante esse nosso bate-papo, a gente vai construindo outras vertentes, né, e vem surgindo outras ideias. O senhor também tomou aí como exemplo a Fundação Casa, antiga FEBEM. Os jovens, a droga tem entrado na vida dos jovens cada vez mais cedo, né? Cada vez mais cedo. Eu tenho trabalhos aqui dentro da Universidade de São Paulo, aqui no Hospital Universitário da USP, onde eu trabalho, e, na verdade, nós fizemos um trabalho aqui de prevenção e investigação aí da experimentação de drogas. E a gente sabe que 25% dos jovens já experimentaram cigarro até os 17 anos. Isso começa com 10, 11, 12. O álcool, por exemplo, 60% já experimentou o álcool até os 17 anos. Eu chamo a atenção que não é todo mundo que usa, né? Porque o jovem diz: mas todo mundo usa. Não, não é todo mundo.
Você pega a maconha, por exemplo, houve 20% de experimentação em 10 escolas públicas que nós investigamos o assunto aqui no entorno da Universidade de São Paulo. Então, a maconha, por exemplo, hoje está muito perto da experimentação do cigarro. 25% cigarro, 20% a maconha. E a grande entrada da droga, do conhecimento sobre droga para o jovem, vem pela internet. E a internet está cheia de fake news, como a gente sabe. Então, a história da vacina aí, fake news do Covid, fake news da vacina, fake news da cloroquina, enfim. E as drogas também estão aumentando a quantidade de fake news na internet ano a ano. Então, a gente precisa aumentar a informação do risco da droga para as famílias e eu considero a escola e as igrejas as segundas famílias. Então, nós temos que trabalhar em todo sentido. Então, na verdade, a droga tem começado muito cedo, o pulo do gato é com 13, 14, 15 anos. Eu tenho um ambulatório aqui na USP para tratar os pais fumantes das minhas crianças asmáticas, já que eu sou pneumologista pediátrico. E, na verdade, essa turma toda começou a fumar nessa faixa etária, 13, 14 e 15. E qual é o problema da experimentação precoce de droga? O cérebro se desenvolve até os 21. Na verdade, é um pouquinho depois, até os 25. Mas até os 21. E quando pergunta para o jovem, com que idade pode beber nos Estados Unidos? Eu fiz essa pergunta numa escola onde eu estava ontem, em Jardim São Paulo, escola privada, que vai começar um belo trabalho de prevenção dentro da escola. Então, eu perguntei para eles, que idade pode começar a beber nos Estados Unidos? Eles respondem, 16 anos. Não, 16 anos você pode dirigir, mas o álcool entra com 21. E por que aqui no Brasil é 18? Nós somos mais espertos? Não, existe a força do lobby do álcool que não permite alterar qualquer legislação para regulamentar o uso do álcool. Então, qualquer droga iniciada antes da formação do cérebro, a chance de dependência é maior. E você pega a maconha, por exemplo, o pico de experimentação é 13, 14 anos de idade. Então, o risco é muito grande. O senhor disse que esteve numa escola privada particular na zona norte de São Paulo e ontem, eu moro ali na região que o senhor citou agora, e ontem, ao sair aqui da Assembleia Legislativa, eu dei um pulo ali no entorno, eu gosto de fazer essas análises comportamentais, viu, doutor? E aí o que acontece? Eu parei em frente a uma escola estadual ali na zona norte de São Paulo e fiquei observando a saída desses alunos. E muito, embora fosse já mais de 7 horas da noite, os alunos saíram dali e foram para um experimento entre eles, entre aspas, social, que era fumar um cigarro. Eu acredito que tinha essa faixa etária, 15, 17 anos, pelo menos ali numa análise visual, enfim. Era uma escola estadual. O senhor observa uma diferença entre o uso de drogas entre os alunos de escola pública e particular? Qual é essa diferença? Veja, eu estou falando em experimentação de drogas e não há muita diferença entre escola pública e escola privada. O grande interessante disso é, por exemplo, no meu consultório, a mãe chega com o filho de 15 anos, por exemplo, e ela diz o seguinte, doutor, ele quer fazer a festa de 15 anos dele e ele quer bebida alcoólica e narguilé. O que eu faço? Quer dizer, a mãe vem perguntar para o pediatra o que ela faz? A postura dela devia ser clara, não faça, porque é proibido oferecer bebida alcoólica para menor de idade, já começa por aí. E narguilé é tabaco faz mal, 1 hora de narguilé equivale a 100 cigarros consumidos. Então, você vê a potência disso poder viciar um jovem, né? Já que ali você tem nicotina, que é o que mais vicia. Nicotina, por exemplo, vicia 3 vezes mais do que o THC da maconha e mais que o álcool também. E por que eles procuram? A postura... Não entendi. E por que a procura de uma droga lista ou ilícita?
Veja, por que procura? Porque o jovem gosta de novidade, o jovem gosta de experimentar coisas novas. Então, agora, o jovem pensa, puxa, eu uso porque eu quero, a hora que eu quiser parar, eu paro, mas isso não é verdade. A hora que ele quiser parar, ele não consegue parar. E o que a gente precisa entender é que nem todo mundo que fuma vai ter câncer de pulmão, vai ter enfisema, vai ter doença tabaco relacionada. Nem todo mundo que bebe vai ser alcoólico. Nem todo mundo que usa maconha vai ter problemas. Mas a chance de ter aumenta. Aumenta em 10 vezes. Então, eu preciso repensar. Então, por exemplo, meu pai morreu de câncer de pulmão, meus tios morreram de câncer de pulmão, todos eles fumavam. A genética de câncer de pulmão na minha família existe. Se eu fumar, eu aumento 10 vezes a chance de eu ter câncer de pulmão, percebe? Na minha família, eu tinha um tio alcoólatra. Na família da minha esposa, ela tinha um tio alcoólatra. Eu brinco sempre que o tio dela era pior do que o meu. Mas, na verdade, eu já falava para os meus filhos, não bebam, porque a chance de alcoolismo na nossa família existe. E se você começar a beber, principalmente antes do cérebro estar formado, a chance de dependência é maior. E aí vem a doença psiquiátrica. Se há doença psiquiátrica na sua família, não use maconha, porque a maconha antecipa e exacerba a doença psiquiátrica. Então, isso é raro para falar para o jovem de surto psicótico. Ontem mesmo tivemos um exemplo aí de surto psicótico em Piracicaba. O indivíduo matou 3 pessoas dentro do ônibus. Isso, na cabeça do jovem, é raro, mas o nóia, todo mundo conhece um nóia. O que é um nóia? Aquele cara que usou maconha, às vezes não precisa usar muito, não. E ele teve, não lesão pulmonar pela maconha, mas lesão cerebral. E essa lesão cerebral é definitiva. Eu fiz uma palestra sábado passado no Congresso Free Mind. Um jovem me perguntou, doutor, eu já estou limpo da maconha há 5 anos, mas quanto tempo sem a droga para minha memória voltar ao normal? E eu tive que falar para ele, meu caro, a sua memória não vai voltar. A lesão cerebral da maconha é irreversível. E os jovens sabem disso? Ou os pais sabem disso? O pai que iniciou a maconha para um garoto de 15 anos no meu consultório, porque maconha é natural, ou todo esse papo que a gente tem aí das fake news sobre a droga, esse garoto convulsionou segunda de manhã, dentro do ônibus escolar, depois de consumir maconha no domingo junto com a família. Nossa. Então, a gente precisa alertar as famílias, porque a droga lícita, ou até a ilícita já, começa dentro de casa. Então, se um pai está ensinando o filho a beber com 13, 14 anos, porque ele acha que o filho vai aprender, se o filho bebe com o pai, ele vai beber com os amigos, mas com os amigos a quantidade é outra. E eu, como pediatra, tenho 6 comas alcoólicos no meu consultório. Como alcoólico não era coisa de pediatra. Então, a droga está muito precoce, a droga está dentro de casa e a gente tem que trabalhar isso muito. Nossa, é assim, eu uso até uma palavra um pouco complexa, vez ou outra ou não, mas é complexo observar, assim, assustador observar uma situação dessa que o senhor trouxe agora aqui para a gente, não? 6 crianças, 6 jovens, adolescentes, passa por uma situação, uma educação social, né? Assim, é necessário tratar a casa, a família. Como é que nós conseguimos com o cigarro? Quer dizer, o Brasil é exemplo na área de saúde em 2 questões. O tratamento da AIDS, campanha contra a AIDS, e o tabagismo. O Brasil foi o 2º país a cumprir totalmente as normas da Organização Mundial de Saúde em relação ao tabaco para diminuir o consumo do tabaco. Então, o que a gente fez? Aumentou o preço do tabaco na época. Lei forte, proibido fumar em ambiente fechado, punição exemplar, tratamento gratuito para a população, existe, e retirada da propaganda da mídia. Então, a propaganda
foi retirada. Isso foi uma coisa muito importante lá em 2009, se não me engano, onde a gente começou essa luta a nível de Congresso. E os deputados é que votaram a retirada da propaganda da mídia. E é interessante que aqui, por exemplo, na sua TV, nós podemos falar abertamente o que a gente quiser, acredito eu. Mas, se a mídia depende, por exemplo, da propaganda da bebida alcoólica em horário de criança ver televisão, isso é extremamente maléfico. Porque uma criança, filha de um médico amigo meu, perguntou para o pai: pai, o que é ser brameiro? Aos 8 anos de idade. Rapaz, sim. Porque a propaganda da televisão era: o meu sucesso, era um jogador de futebol dizendo: o meu sucesso é porque eu sou brameiro. Então, você já está associando na cabeça da criança que o sucesso dela é beber. Então, a gente tem que acabar com isso. Por que fora do país as indústrias da bebida alcoólica não fazem esse tipo de propaganda? E aqui no Brasil, elas controlam o lobby a nível de Congresso e você não consegue votar uma lei para regulamentar o uso do álcool. Nós não queremos proibir o uso do álcool. Eu quero proibir o uso de álcool e a propaganda direcionada ao jovem e à criança, que já, desde cedo, começa a incutir na cabeça dela que o sucesso dela é beber. Então, a gente tem muito para trabalhar, mas é muito difícil, porque o lobby é muito forte. Mas, com o tabaco, nós conseguimos. E vamos caminhar para conseguir em relação às outras drogas. Sim, olha, faz 3 anos, então, né, do decreto 17.183, o senhor, como um profissional da saúde que acompanha, então, essas pessoas, esses jovens, né, crianças e jovens, inclusive, o senhor observa, durante esses 3 anos, uma lei estadual, houve uma melhora, vem ajudando, de fato, a lei cumpre o seu dever? Olha, com certeza, infelizmente, não. Então, por exemplo, quando eu fui falar com o ex-governador, fui falar junto com a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade de Pediatria de São Paulo, porque eu ouvi o governador dizer na época que o problema não era o álcool, o problema era o crack. Essa mentalidade do crack. O crack é uma pontinha do iceberg. Embaixo do crack, você tem a dependência da droga lícita. Então, quem está na Cracolândia não é dependente só de crack. É crack, cocaína, maconha e álcool. A maioria. Então, quando eu fui falar com ele, ele falou o seguinte: olha, mas já existe o ProERD. Veja, o ProERD foi analisado recentemente pela Unifesp, a doutora Zilá Sanches, que analisou. E a eficácia dele foi muito baixa. Por quê? Porque é um projeto pontual. Pontual. Ele ocorre no 5º ano do ensino fundamental. Então, na verdade, o nosso programa de prevenção tem que ser muito mais amplo. Então, eu tenho um programa que eu faço em algumas escolas. Eu não vou fazer uma palestra na escola só. Eu vou fazer uma palestra na escola para estimular os professores a seguir um projeto contínuo e persistente para o jovem em toda a faixa etária. Só que você tem que adequar o que você vai falar para cada faixa etária. Então, por exemplo, me perguntam quando que eu devo começar na área de saúde e fazer a prevenção. Eu digo que é intraútero. Sim, sem dúvida. Porque se a mãe fuma, a criança, o feto já está entrando em contato com a droga nicotina. E quando ele for experimentar a droga lá para frente, o cérebro dele já reconhece a nicotina e ele se vicia mais rapidamente. Se a mãe usa maconha durante a gestação, a gente tem isso no hospital universitário, a criança nasce em síndrome de abstinência de maconha, fica agitada, taquicárdica, etc. Essa criança, quando for experimentar a droga, o cérebro já reconhece a droga porque ela teve contato intraútero, percebe? O meu primeiro trabalho aqui em 2005 foi dosar a nicotina na urina de crianças de 0 a 5 anos que vinham ao pronto-socorro. E 24% das crianças, na época, tinham nicotina no organismo. Crianças de 0 a 5 anos. Então, a droga está muito perto. Essas crianças vão ter problema lá para frente em relação à droga. E a droga, mesmo a droga ilícita, está muito perto da pediatria. Criança de 15 dias chegou convulsionando no pronto-socorro aqui,
fez uma parada respiratória, foi atendida, foi para a UTI pediátrica e acabou falecendo 2 meses depois. Sabe a causa de óbito dessa criança? Alta concentração de cocaína no organismo. Nossa. Criança de 15 dias. Por quê? Porque a mãe era usuária, fumou o crack, amamentou a criança e a cocaína passou pelo leite materno. Então, a droga está muito perto em todas as situações pediátricas. E a gente tem que trabalhar. Então, hoje, o pediatra tem que perguntar para qualquer mãe que ele está atendendo se ela é usuário de droga. Porque se ela é usuário de maconha ou cocaína, isso, ou até tabaco, isso vai passar para a criança, ou passivamente, ou até ativamente pelo leite materno. Sim, é um programa de educação, né, de conscientização. E esta Casa de Leis aqui, pediatra, está muito preocupada com isso. Haja vista que leis como esta, que há 3 anos a Alesp comemora, então, neste mês, existem outros projetos de lei, inclusive num outro programa, nós discutíamos sobre isso com profissionais do direito, da psicologia também, da psiquiatria. Falávamos sobre um outro projeto de lei que proíbe o uso de cigarros, o uso de bebida alcoólica dentro, inclusive, de parques estaduais, limita dentro de shoppings também, não é? Então, eu acredito que durante todo esse processo de amadurecimento das pessoas, amadurecimento do entendimento, da compreensão, esta Casa de Leis, de fato, vem se preocupando com isso. E aí é um trabalho conjunto, né, de todas as esferas. Porque para se falar sobre um assunto como esse, é necessário que se trate sobre isso também dentro das escolas e já inicie logo cedo. Exatamente. Veja, o nosso projeto, então, é estimular... Veja, eu fui para Erechim, Rio Grande do Sul, há 5 anos atrás, fazer uma palestra lá na Universidade URI, uma universidade privada, mas tem um ensino fundamental e médio lá. E eu fiz uma conversa, conversei com os alunos, conversei com os pais, conversei com os professores, passei 2, 3 dias lá trabalhando com eles. Uma fisioterapeuta chamada Fernanda, minha amiga hoje, ela continuou executando o trabalho que a gente chama o Projeto Dr. Bartô, em Erechim. E hoje ela já está multiplicando esse trabalho nas cidades do entorno de Erechim. Então, não é ir fazer uma palestra na escola, é estimular alguém que continue o projeto. Aqui na Escola de Aplicação da USP, aqui dentro da universidade, tem o professor Hernani, professor de matemática, que é conhecido por todos os alunos, porque além de ensinar matemática, ele está preocupado com a questão das drogas. Então, nós temos um material no site do Dr. Bartô, é drbartô.com.br, que tem vários livretos, como esse aqui, por exemplo, que a gente entrega na escola, nas consultas, etc. E eu te pergunto, isso é eficaz? É, porque um senhor de 70 anos veio parar de fumar aqui, e eu perguntei, por que o senhor veio parar de fumar aos 75 anos? É que o senhor entregou um livreto desse para o meu neto, na consulta. Cada vez que eu acendo cigarro, o meu neto faz eu ler esse livreto. Eu já li esse livreto 68 vezes. Resolvi vir parar de fumar, percebe, não? Então, 30% a 40% de quem vem parar de fumar aqui no hospital vem por causa dos filhos ou netos que influenciam a família nesse sentido. E nós temos um livro também que chama Os 12 Passos. Por que 12 Passos? O Alcoólicos Anônimos, que é um projeto muito bacana, tem os 12 passos para tirar o cara do alcoolismo. Narcóticos Anônimos tem os 12 passos para tirar o cara das drogas. E nós fizemos os 12 passos para tirar para a família não entrar nas drogas, que são dicas como família unida com limites, investir no relacionamento familiar, fazer as refeições com os filhos. Olha que coisa simples, mas aquela conversa da mesa, tal. Minha esposa até brigou comigo, mas você não almoça em casa, não janta em casa, chega à tarde, mas eu aproveito o fim de semana para conversar com meus filhos na mesa, sem o celular. Depois vem aumento de atividade cultural e esportiva na escola, que é o projeto da Islândia, onde diminuiu drasticamente o consumo de álcool entre os jovens lá na Islândia.
espiritualidade de discutir, diminui drasticamente o consumo de drogas. O pai não fumar ou não beber, se ele faz isto, 2% de prevalência de droga. Se ele fuma ou bebe, sobe para quase 50% a prevalência de droga, percebe? Então, esses 12 passos está no site. Esse projeto é um projeto para somar ao que já existe. Ele não tem aí a pretensão de ser o único projeto, não. Ele é para somar. Então, a distribuição de material na escola que eu fui ontem, eles devem distribuir os livretos uma vez por mês e devem passar em aula um vídeo que está no site, que é um vídeo que a gente chama de aconselhamento breve. 3 minutos o vídeo. Discuta, o professor discute mais 3 minutos. 6 minutos da aula, você fez um aconselhamento breve, que na literatura médica é bastante eficaz na diminuição de experimentação de droga. Isso é muito fácil, mas já conversei com a Secretaria Estadual de Educação e a coisa não vai. Agora, não vai. Pediatra... Então, o problema não é a lei. O problema é colocar atitudes em prática para a gente conseguir chegar lá. É exatamente isso que eu ia comentar com o senhor, porque a lei existe, ela é eficaz, sem dúvida, haja vista que houve uma melhora, por exemplo, a questão do cigarro, como o senhor comentou, nossa, hoje que bom, podemos entrar em restaurantes, em bares, e o uso do cigarro não é ali naquele local. Como melhorou isso? Então, a lei vem ajudar e muito. Mas existe também o livre-arbítrio das pessoas. O que dizer para aquelas pessoas que, poxa, mas ele quer ficar nessa vida, ele deseja ficar aí? Não, na verdade é um trabalho de estímulo, de educação. O que dizer para essas pessoas que falam, não quero, não vou atrás, não vou ajudar, não vou... O que dizer para as famílias? Esses 12 passos que eu estava comentando não são só em relação à prevenção de droga, é em relação à vida. Então, por exemplo, o exemplo dos pais, fundamental. Se o pai anda no acostamento na estrada quando a fila está parada, eu já vi um carro cheio com a família inteira e o cara indo numa velocidade absurda no acostamento, se ele faz isso, o filho dele vai fazer também. Se o pai... Eu perguntei para os alunos ontem, em sala de aula, eram 200 alunos ali conversando e tal. Olha, o seu pai... Você já percebeu se quando ele bebe numa festa de família, ele sai dirigindo? Grande parte dos alunos disseram que sim. Esse é o exemplo. Se o pai bebe e dirige, o filho vai beber e dirigir, mas a quantidade de bebida do filho pode ser outra. E aí a gente tem as catástrofes que a gente vê em relação a isso todo santo dia. Fato. Então, o exemplo dos pais é fundamental. O exemplo dos professores também. Quer dizer, se eu tenho um professor que fica fumando lá no canto da escola, esse é um estímulo, né? Dá para ele parar de fumar. Ele precisa querer parar de fumar. É possível parar de fumar. Agora, dizer, por exemplo, hoje o cigarro eletrônico é um mecanismo que a indústria do tabaco inventou e faz essa propaganda para o jovem. Então, há um grande estímulo hoje de aumento de uso de cigarro eletrônico entre os jovens. As escolas me chamam porque elas encontraram os alunos fumando escondido no banheiro da escola, cigarro eletrônico. Cigarro eletrônico custa caro. Como é que ele comprou aquilo? Com dinheiro de quem? E muitos pais estão usando cigarro eletrônico sem saber que aquilo pode ser responsável por uma insuficiência respiratória tão intensa quanto o Covid. Ali tem metais pesados para vaporizar a nicotina, tem uma grande concentração de nicotina. Por que a indústria põe uma grande concentração de nicotina ali? Para viciar o jovem e ele consumir o cigarro o resto da vida. Então, a indústria é maléfica, é do mal, no sentido de querer justificar que o cigarro eletrônico é para o velho que não consegue parar de fumar, ele vai se beneficiar fumando cigarro eletrônico. Isso é fake news, isso é balela. João. Na verdade, a indústria lança isso para o jovem, e o jovem está entrando nessa. Então, precisamos
fazer esse alerta também. É necessário fazer um alerta, uma parada. Infelizmente, o nosso tempo se foi muito rápido. É claro que teríamos muitas outras pautas sobre isso, exatamente, outras falas. Eu quero agradecer a presença, então, do pediatra João Paulo Lotufo durante esse nosso bate-papo. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço e estamos aí à disposição. Um abraço para o senhor e você que ficou com a gente durante todo esse programa Conexão Legislativa. É bom a gente parar para pensar um pouco sobre as nossas ações e mudarmos o nosso caminho. Você quer assistir novamente este programa e outras edições do Conexão Legislativa, é só acessar as redes sociais da TV Alesp. Meu forte abraço para você, até o nosso próximo encontro.